Diz assim as Santas Escrituras, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Podem assentar-se, amados irmãos. Eu quero nesta noite, que é uma noite especial da reunião de representantes, irmãos que aqui estão. Eu quero, dentro desse texto, tirar a frase para compartilhar com vocês nesta noite. Corramos com perseverança. Queridos, basta assistir a São Silvestre, aquela corrida de final de ano, o número dos que não perseveram não chega ao final. E eu quero, nesta noite, chamar a sua atenção para estes 3 versículos e tirar as frases que eu quero destacar para vocês. A primeira que está no verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso. Uma coisa, amados, que embaraça muito a vida missionária, é o olhar para trás, para os lados, para as coisas fortuitas ou não, que venham a ser empecilho no ministério missionário, pastoral, na vida da igreja. Então, eu irei conversar com vocês um pouco mais na frente sobre este verso. Em segundo lugar, amados, eu quero destacar o verso de número 2. Olhando firmemente para o autor. Aqui está dizendo olhar para o primeiro, olhar para quem está no domínio, no controle. O líder, irmãos, não pode em nenhum momento se desviar da missão de Deus. Ele não tem como deixar que isso aconteça. O desvio, amados, de finalidades, de cumprimento de dever, trazem prejuízos, irmãos, irreparáveis, tanto para o líder como para os liderados. Quando se dá uma guinada qualquer, aí então se arrasta líder e liderado. É preciso que o líder, o que está à frente, assim como ele tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, os liderados têm que olhar para ele, para que ele seja o exemplo que ele precisa. O verso 3, eu quero destacar aqui aquele que suportou tamanha oposição. Meus irmãos, o nosso líder maior, Jesus Cristo, pagou um preço muito caro. O líder Jesus, ele passou por momentos desafiadores,
por momentos de grandes dificuldades, irmãos. Amados, ninguém tem como passar para o outro aquilo que ele não aprendeu. O não saber daquilo que ele não tem nenhuma ideia como ele vai passar. Ele não sabe, ele não passa porque ele não sabe. O líder precisa saber. Então eu quero nesta noite chamar a sua atenção para estes 3 versos lidos nesta noite. E a nossa mensagem: corramos com perseverança, não temos como recuar, não há. Nós temos que projetar-se na carreira e não há como nós pararmos. Em primeiro lugar, irmãos, desembaraçando-nos de todo o peso. Amados, o cristão que mantém a prática do que passou na história da sua vida, da escuridão do passado, ele não pode lograr êxito da vida anterior, da vida velha. Ele tem que romper isso para poder viver para frente, correndo, sem, amados, desistir. Meus queridos, a nova criatura, ela deve romper, mas romper mesmo os laços da velha criatura. E eu quero deixar um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: amados, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Crente não tem como estar se esborrando no passado. Não tem como perder tempo na sua caminhada perseverante. Não há como. Por mais que o crente, amado, por mais que ele tente se livrar de algum peso que surge na sua trajetória, na sua caminhada, e traz pouco e atrapalha a sua vida, ele precisa tomar os cuidados para não permitir que nenhuma margem venha ser dada para que ele tenha interrompido o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ele não pode permitir, absolutamente. Meus amados, como podemos avaliar a pergunta: como vem sendo a vida do líder? Como podemos avaliar isso? Ele vem tendo uma vida de consagração com Deus. Os seus olhos estão compenetrados na missão recebida de Deus. Os passos da missão que vem sendo requerida por Deus, ele está atendendo de bom grado e fazendo a vontade de Deus. É fácil avaliar isso. E há poucos dias, o irmão liga para mim e diz: pastor, como eu descubro que eu sou evangelista ou que eu tenho um dom de evangelista? Eu levei quantos anos na fé? Mais de 10 anos. Eu disse: olhe para dentro de você, veja se há motivos que lhe direcione para ser um evangelista. Se você tem o dom de cantar, é outra coisa. Se você tem o dom de orar, bem, é outra coisa. Mas o dom de evangelista, você tem que descobrir dentro de você aquilo que tem lhe atraído, e você tem atraído as pessoas. E eu dei 10 motivos pelos quais ele ficou muito interessado. Meus irmãos, todo o peso da jornada de um líder, irmãos, evidentemente que traz complicações. Qual líder que não tem complicações?
fiz uma opção quando comecei esse ministério há muitos anos atrás. Não me entabular, não me encrencar com as coisas negativas. Elas estão em toda parte. Não, os constrangimentos, isso faz parte de uma vida de um líder. As complicações, amados, vêm de todos os lados, tentando nos alcançar para nos atrapalhar, amados, mas se for só nos atrapalhar, mas atrapalhar a obra de Deus. Isso acontece com frequência, irmão. E todo o peso, amados, que carregamos na nossa vida, em especial, amados, a liderança do trabalho de Deus, todo peso traz prejuízos. E nós precisamos ter muito cuidado e sutileza, porque às vezes os erros vêm de nós mesmos. Eu costumo me avaliar e avaliar com alguém ao meu lado. E aí acertei ou errei. Em segundo lugar, amados, eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 2. Olhando firmemente para o autor. Amados, o líder, ele tem que estar com seus olhos fixados em Deus. E assim, amados, seguir os ensinos da palavra de Deus e não deixar nenhuma margem que comprometa a sua vida cristã. Uma coisa importante do líder, meus irmãos, é olhar sempre com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. E não olhar com seus próprios, por mais certo que você ache que esteja. Você tem que olhar com os olhos de Deus. Porque se Deus não tivesse paciência a olhar para nós já estaríamos fritos. É verdade? Olhando firmemente para o autor, amado. Amados, não deixar de olhar prontamente para Deus. Pois existem coisas, irmãos, que parecem elevadas demais para as pessoas. Mas o crente não tem que estar olhando para os montes dali, os montes daqui, né? Aquilo que esteja à sua frente, ele tem que estar olhando para o autor, para Deus. Não para as coisas que parecem ser altas ali, altas acolá, de um lado ou de outro. Tem que estar olhando para Deus. O salmista tinha razão quando falava sobre isso. Eleva os meus olhos para os montes, não os montes lá de Jerusalém, não os montes que cercam a cidade de Jerusalém, mas olhando para o monte do autor e consumador da nossa fé, amado. Pois quando o líder coloca os seus olhares para Deus, irmãos, ele passa a enxergar melhor. E aí ele passa a ter uma vida abençoada. E em toda e qualquer circunstância, amado, o líder crente, ele deve seguir neste caminho da fé. Esse caminho de Deus. Ele precisa fazer isso. E em terceiro, amados, e último lugar, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 3. Aquele que suportou tamanha oposição. Só Jesus sabe, né? Os irmãos que acompanham comigo, eu já vou na 34ª abordagem de Jesus. 70% a 80% são oposições dos fariseus, que procuram entrar nos lugares que Jesus está, até numa casa onde o homem descia lá das telhas ali, né? E eles estavam de plantão ali. Fariseus que quando Jesus dizia perdoados estão os pecados, eles então se aviltavam dentro de si e diziam entre si mesmo nos seus pensamentos, mas quem é este que perdoa o pecado? E Jesus, sabendo o pensamento dele, da sua oposição, dizia: qual é o mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda?
ele pegava a sua oposição e botava mesmo para que eles entendessem. Nesses casos, eles nem falaram, como na casa do Simão, aquela mulher que entrou com um vaso de alabastro, derramou todo nos pés de Jesus, aquele nardo puro, e ele ficou dizendo, ele não sabe quem ela é. Jesus aprendeu e contou uma pequena história para ele. Jesus, ele suportou as oposições respondendo com a palavra. A minha última abordagem vai ser, talvez, a de número 40 e poucos, que é a abordagem que aconteceu entre Jesus e o diabo. Vai ser a minha última abordagem do livro que eu estou escrevendo. E aí, meus irmãos, ele respondeu ao inimigo, ao diabo, afaste daqui, saia daqui. E ele respondia com a palavra de Deus. Meus irmãos, as oposições sempre acontecerão. E o Senhor Jesus Cristo, amados, passou para os seus líderes da igreja primitiva, as diretrizes para que eles se precavessem contra as ciladas do inimigo. O inimigo era a grande oposição. E ninguém é mais melhor do que Jesus, que suportou todos os momentos difíceis e que resistiu firmemente. E em todos os momentos ele respondeu e recriminou o diabo, o inimigo, em todos os momentos. Meus irmãos, o Senhor Jesus teve muitos inimigos. Grandes inimigos que procuraram, então, muitas vezes, não só numa casa, mas como aquele homem daquela barriga d'água, né? Hidropótamo, ou aquele homem da mão ressequida, que estava dentro da sinagoga, e Jesus entrava e eles queriam ver se Jesus Cristo ali, ele caía em contradição. Mas Jesus respondeu a todos eles. Meus irmãos, foram muitas as experiências de oposição que o Senhor Jesus suportou nos momentos mais delicados, mais difíceis que ele suportou. E eu nunca me esqueci da abordagem do homem, né? Aquele homem da barriga d'água, o hidrópico, eu nunca me esqueci daquele momento que quando Jesus curou o cara, imediatamente os fariseus ficaram admirados e ele dispensou o cara e vai embora, você tá bom. E os fariseus ficaram sem ter resposta, e Jesus disse, qual é o pai? Qual é o homem que vê o seu filho cair no buraco, ou vê o boi cair no buraco, e que você não tira porque é dia de sábado? Jesus então entrou na questão primordial. Ele está fazendo ali duas coisas, a família, o filho, e está falando do boi, a economia, os negócios. Quem não cuida da família, quem não cuida dos negócios? E aqueles fariseus foram emudecidos e nem disseram nada. Não disseram nada. Meus amados irmãos, naquela oportunidade, Jesus foi bravo demais. Outras vezes eles perguntavam, é lícito curar no sábado? Jesus foi quem rebolou a peteca para eles. E aí vocês, é lícito curar no sábado? Meus irmãos, o Senhor Jesus enfrentou muitos desafios na presença dos seus liderados, que viriam a dar sequência ao anúncio das boas novas. Outra vez também, o Senhor Jesus Cristo respondeu às suas oposições. Eles perguntaram a Jesus se era lícito curar no sábado. E Jesus disse para eles, respondeu de uma forma efusiva,
O Senhor Jesus nos dá ensinamento sobre oposição. Cristão não pode ter oposições, ele deve ter oposições e eles passam para Deus. Deus resolve todos os seus problemas. Eu quero concluir, amados, falando para vocês o seguinte. Ser líder, irmãos, é não ter nada ou peso qualquer na vida que venha a denegrir a vida de alguém e o representa como liderado. Ele deve estar em ordem, pois o contrário, ele se dará mal se ele não agir, não se desembaraçar do peso que às vezes incomoda. Eu não preciso nem dizer que não, quais são os pesos, né? Pessoas que têm desvios no seu ministério, na sua vida. O líder não tem tempo para perder com futilidades da vida. E quando comissionado por Deus, ele precisa olhar para o consumador e autor da fé. Meus irmãos, como um líder vai liderar alguém que precisa dele para orientar e cuidar nas horas necessárias da vida? Ele precisa estar cheio de experiências para poder orientar e guiar os seus liderados. É isso que ele precisa fazer na sua vida ministerial, na sua vida de líder. Meus irmãos, é importante o crente entender essa mensagem do Senhor para a sua liderança. O senhor Christopher Warren, um dos maiores arquitetos de sua época, se dedicou à tarefa de ajudar a reconstruir a cidade de Londres. Depois de um incêndio que destruiu grande parte daquela cidade, por volta lá de 1666. E um dia, visitando uma região de uma grande igreja que havia sido queimada pelo fogo e estava sendo reconstruída, ele percebeu que um dos pedreiros era muito caprichoso e lhe perguntou: o que você está fazendo aí? O homem não conhecia quem era aquele que perguntava para ele. Ele disse: eu estou aqui ajudando o senhor Christopher na reconstrução dessa catedral que estava na frente dele. Então o arquiteto Christopher registrou este fato em suas memórias e reconheceu que sem o trabalho dessas pessoas tão simples, apaixonadas, jamais ele teria sido um grande arquiteto. Ele valorizou aquele homem que era caprichoso, que estava fazendo as coisas corretamente, como o seu líder pediu. Que possamos, irmãos, na nossa caminhada, irmãos, possamos correr com perseverança na vida cristã. Líderes, pastores, líderes, presbíteros, mulheres, homens, precisamos correr com perseverança. A igreja requer pessoas assim, para dar, irmãos, seguimento ao que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Amém?